por que eu mineraria e não compraria Bitcoin? Por que as pessoas optam por minerar? Porque elas estão fazendo um DCA, elas estão comprando fraçõezinhas de Bitcoin todos os dias, sem se preocupar com o preço médio, né? Eu, por exemplo, tenho mineradora, eu estou gerando Bitcoin, eu estou minerando Bitcoin e eu não estou me preocupando com o preço médio. Se o Bitcoin cair para $60 mil, eu não estou preocupado, porque eu estou gerando fraçõezinhas dele a todo dia. E assim, dificilmente você vai encontrar alguém, hoje em dia, a não ser que entenda muito ou que seja muito 100% dentro do Bitcoin, que não vá se preocupar com uma queda do Bitcoin de 10% num dia. Eu acho que faz bastante sentido isso, porque quando você olha o preço, cara, o emocional ele entra muito na conta mesmo. Primeiro entenda o Bitcoin como ele funciona, entenda a importância dele, para você poder gerar um pouquinho de valor dentro do que você está gerando, porque senão você vai olhar ele só como uma moeda, só como dinheiro, e não é isso que a gente quer entender hoje com o Bitcoin. Compre Bitcoin e, se possível, faça a mineração também. É uma forma de descentralizar. Acredito que já aconteça de institucionais estarem minerando privado, né, sem você saber. Afinal, a mineração ela é descentralizada por isso. Pode ser que tenha uma máquina de mineração dentro desse prédio aqui, a gente nem sabe. Quando a gente estava falando sobre os computadores, os CPUs lá no início, a gente estava falando de hash por segundo e kilohash por segundo. Então é sempre vezes 1000. Hoje a gente está falando de terahashes. Então de kilohash vai para megahash vai para gigahash, de gigahash vai para terahash. Então são 4 evoluções aí com o tempo, cara. Uma máquina eficiente hoje que a gente tem disponível no mercado é uma S21 de 200 terahashes. Então você compara 200 terahashes com um CPU que fazia 100 kilohashes. É algo bem diferente. É tipo a dinamite e a bomba nuclear, né? Exatamente, é uma ótima comparação. Vou usar nos próximos podcasts. Participar. Gostei também. Minerador, eu brinco que é um funcionário perfeito que não paga 13º, funciona 24 horas por dia, nunca reclama, né? Então sim, existem possibilidades, é viável. O Brasil ele tem um excedente de energia gigantesco. Se a gente pegar hoje, por exemplo, o excedente de energia do ano passado, a gente está falando de 100 e poucos terawatts de energia que foram excedentes. Isso é o suficiente para colocar 70% da rede do Bitcoin. Tipo, excedente é a energia que a gente não usa, que é está sendo estragada? desperdiçada ou que está sendo vendida ou que está sendo acumulada na rede. E, cara, se a gente tiver facilidades na regulamentação, facilidades de trazer mineradoras grandes para dentro do Brasil, a gente tem potencial imenso de se tornar o maior da América Latina ou, se duvidar, um dos big players do mercado global. Bitcoin não tem preço, para mim não tem preço. Acho que o melhor preço para se comprar Bitcoin foi ontem e o segundo melhor é hoje, né? Acorda investidor. Está começando mais um Crypto Never Sleeps. Eu sou Marcelo Sestari. Eu me chamo Walter Rebelo. E aí, queridão? Bom, o papo de hoje vai ser insano, que assim, eu quero começar o episódio hoje com uma cena que provavelmente você já deve ter visto no TikTok, no Instagram, em qualquer matéria de jornal. São aqueles containers enormes que estão enfileirados no meio do nada, soltando um vento quente e um barulho absurdo. E aí, a câmera chega mais perto, abre a porta e quando você vai ver, não tem soja, não tem equipamento industrial, não tem trator. O que tem lá? É uma fazenda de mineração de Bitcoin. Centenas, às vezes milhares de máquinas ficam ligadas 24 horas por dia, queimando energia para proteger a maior rede descentralizada do planeta. E é curioso que quase todo mundo já viu esse vídeo, mas ninguém sabe como funciona exatamente isso. Assim, como essas máquinas criam segurança dentro do Bitcoin? Por que isso faz sentido financeiramente? Por que fica tudo num container? Por que tem tanta fazenda no Paraguai? Por que os Estados Unidos querem centralizar essa operação ou não? E o mais importante, vale a pena minerar em 2025? Bom, para isso, para responder absolutamente tudo, a gente trouxe um dos maiores especialistas, se não o maior especialista disso no Brasil, Carlos Augusto, o famoso Azul do Fusca. Seja muito bem-vindo aqui no Crypto Never Sleeps, cara. Opa, tudo bem? Boa tarde, boa noite, eu não sei quando que vai sair ao ar. Vai sair de tarde. Então vai ser de tarde, boa tarde para você que está assistindo aí, boa tarde pessoal também. E é isso, tô aqui, vamos falar sobre mineração, vamos falar sobre computador quântico, vamos falar sobre vale a pena ou não minerar, essa é a pergunta que eu mais recebo hoje em dia. E vamos lá. Bom, vamos embora, porque a gente tem muita pergunta para fazer, porque é um assunto que, bom, ele é muito discutido no mercado, mas tem muita gente que tem dúvida, inclusive a gente, então vamos lá. Mas antes, apesar de já ter dado uma breve introdução, vamos lá. Carlos Augusto, conhecido como Azul do Fusca nas redes sociais, ele atua na construção e operação de estruturas profissionais de mineração de Bitcoin, tanto no Brasil quanto no Paraguai. Ele é especialista em mineração de Bitcoin, eficiência energética e otimização de ROI. Produz conteúdo técnico acessível que ajuda os mineradores a escalarem suas operações com segurança e performance. Ele participa de eventos e painéis sobre energia, avanços tecnológicos e o futuro da mineração na América Latina e é o embaixador da empresa chamada Level Miner. Então, bom, temos um especialista aqui para responder tudo que a gente já falou, mas antes de começar o episódio, a gente precisa falar do nosso patrocinador oficial, que é a Mint, a plataforma de criptoativos do BTG Pactual.
Nela você pode comprar, vender e custodiar seus criptoativos. Para você se cadastrar, basta você clicar no link na bio ou no QR Code aqui na tela e você já pode começar a negociar. Só lembrando, nós somos uma família de podcasts. Esse aqui é o Crypto Never Sleeps, mas o Market Makers também oferece uma suíte de podcasts para te manter bem informado sobre os mais variados mercados. Tem o Second Level, tem o Risco Brasil, tem o nosso queridíssimo Market Makers e tem também o Sports Market Makers para você que gosta de ficar por dentro do backstage dos esportes. Claro, não se esqueça de tocar no sininho para receber vídeo todo santo dia e se inscreve no canal. Vamos por papo. Boa. Deem feedback pra gente aí, pessoal. Mas vamos lá. Augusto, conta pra gente um pouco da sua história, como é que você começou no mercado, como que você conheceu o Bitcoin, por que que você decidiu investir em mineração e explica também o que que é a mineração, porque muita gente tá assistindo sabe, mas muita gente não sabe. Tá, eu acho que eu vou começar pelo nome, né? Azul do Fusca. Acho que esse é Uma boa também. o pessoal que mais me pergunta. Eu acho que o nome já é óbvio, já eu gosto bastante de Fusca. Em 2016, quando eu criei meu Instagram, eu tinha o cabelo pintado de azul. Gostava de fazer essas coisas. É o tempo de rebeldia, né? Então tinha o cabelo pintado de azul e eu comprei um Fusca 68, azul calcinha, azul caiçara. E foi um trocadilho. Então azul do Fusca, Fusca do azul e ficou por isso. Quando eu comecei a criar conteúdo em 2020, começou a estourar no TikTok, estourar no YouTube, e aí eu acabei deixando o mesmo nome e ficou por isso mesmo. Então o Azul do Fusca vem por aí e hoje o pessoal na internet me conhece como Azul. Então se vier me falando, o Azul, já sei que veio por causa do mundo de cripto. Eu conheci o Bitcoin em 2011, primeira vez que eu li o white paper, eu tinha 14 anos, não tinha dinheiro, mas li o white paper, eu já tinha acesso à internet já faz muito tempo, desde muito cedo. Meu pai teve uma lan house em 2003, então eu já tinha acesso à internet muito cedo e eu li o white paper em 2011. Entendia mais ou menos, mas como uma mente de alguém que tinha 14 anos. Então nada muito radical, nem entendia sobre economia, mas eu entendia que a gente não tinha, a gente tinha algo limitado, que é o Bitcoin, mas se olhasse, por exemplo, nas moedas fiduciárias, a gente entendia que é a vontade, né? Fica imprimindo dinheiro o tanto que der. Então eu entendia isso, mas eu não tinha dinheiro e falei com meu pai na época, pai, vamos comprar uma moedinha virtual e assim como qualquer pai sensato, ele só falou, vai jogar bola, vai fazer, vai jogar no computador. E passou-se o tempo, 2014, 2013, 2014, eu minerei a primeira vez com placa de vídeo, não Bitcoin, porque a mineração já tinha mudado, depois a gente fala sobre isso. Em 2014 eu minerei a primeira vez por um programa chamado NiceHash, que existe até hoje, que é um programa que facilita a mineração. Minerei com placas de vídeo, 2014, por um pequeno período de tempo. Em 2017 de novo, em 2017 foi quando eu comprei Bitcoin a primeira vez. Mesmo tendo visto a cotação do Bitcoin, a primeira vez que eu vi lá em 2011 a $11, o real estava a 1,80, eu acho, se não me engano, alguma coisa assim. Então o Bitcoin a R$20, é um sonho, né? É um sonho. Mas é isso. Em 2020 foi quando eu criei o canal, no início de 2020, e comecei a falar sobre mineração. E aí, de 2020 para cá, passa a ser meu trabalho e minha paixão 24 horas por dia. Mas você começou a minerar em 2014. Mas não era Bitcoin. Não era Bitcoin. É porque, assim, se a gente for falar sobre mineração, acho que primeiro explicar o que é mineração para o pessoal que está assistindo e não entende, eu tento trazer para o mundo real. Então, imagina uma linha de produção, uma esteira, e cada 10 minutos aparece uma caixa. Essa caixa é um bloco, né, que a gente conhece no Bitcoin. Então chega na frente dos mineradores que estão reunidos, eles abrem essa caixa, dentro dessa caixa tem várias transações para serem autenticadas. Então o minerador ele autentica e valida essa transação. Então vai lá, o minerador vai pegando as transações, vai autenticando, validando, e lá embaixo sobra uma gordurinha. Essa gordurinha são as taxas de transação e a recompensa de bloco que Satoshi Nakamoto, quando criou o Bitcoin, programou-se para fazer. Então hoje o minerador ele recebe a maior parte da recompensa pela essa recompensa do bloco, e um pouquinho das taxas. Futuramente isso vai mudando com o tempo, porque a cada 4 anos a gente tem um corte de recompensa, né? Então, lá no início do Bitcoin você recebia por cada bloco, então a cada 10 minutos era gerado 50 Bitcoins, depois de 4 anos passou a 25, 12,5 e hoje a gente está em 3,125 Bitcoins mais taxas por cada bloco que é validado. Acho que essa é a explicação mais simples que tem para alguém que não entende sobre Bitcoin ou não entende sobre mineração, entender como é que é. Boa. E talvez uma pessoa que as pessoas. Uma coisa que as pessoas se perguntam é, pô, mas por que que antes eu conseguia minerar em casa ou não precisava de uma fazenda de mineração, era mais acessível do que hoje? Por que hoje em dia existem essas fazendas, né? Qual que é a grande diferença? O que que mudou de antigamente para hoje? Bom, assim como carros evoluem de tecnologia, como a construção civil evolui de tecnologia, a gente saiu de casa de palha para hoje, né, construções com ferro e concreto.
a gente tem isso também na mineração. Então, lá no início, o esforço computacional para poder fazer um cálculo, para validar uma transação, era muito menor do que é hoje. Né? Então, lá no início, a gente começou com processadores. Satoshi Nakamoto, por exemplo, minerou com processador. Né? Então, ele tinha o computador dele lá, colocou a fazer os cálculos e conseguia fazer esses cálculos e receber essas recompensas em Bitcoin. 2010 a 2011, mais ou menos, a gente passou por placa de vídeo. Então, as placas de vídeo que tem no computador de cada um começaram a fazer esses cálculos muito mais rápido do que os processadores e começou a validar as transações. Em um breve período de 2012 a 2013, a gente passou a ter FPGA, que é tipo uma placa de vídeo, só que específica para fazer alguns tipos de cálculo. E em 2013 para cá, a gente passou a minerar somente com ASICs, que daí são as máquinas que vocês veem nesses galpões de mineração da China, dos Estados Unidos. Então, de lá para cá, a gente evoluiu muito, tanto na eficiência quanto na produção, na capacidade de cálculo. Mas lá em 2013, para em diante, a gente passou a ter ASICs no mercado e aí foi algo bem absurdo. Assim. Se a gente pegar, por exemplo, uma placa de vídeo hoje, que quem está assistindo entende, uma 5080, uma RTX 5080, que é uma placa de vídeo de 8, 10 mil reais. Para você comparar hoje com uma S21, que é uma máquina mais eficiente no mercado, a gente está falando de 3 mil placas de vídeo para comparar o mesmo poder equivalente na rede do Bitcoin. Então, evoluiu bastante e vai continuar evoluindo. A gente está hoje na litografia de 4 nanômetros, vai passar para 3 nanômetros, assim como o celular evoluiu, né? Se você pegar os últimos 10 anos, o que evoluiu em tecnologia, a gente vê isso no mercado da mineração também. Cara, eu fico curioso com o seguinte, tipo, você vê a progressão dessa tecnologia ao longo do tempo, né? Tu tá vendo algum tipo de evolução, tipo, o que acontece depois do ASIC, né, dos ASICs? Então, isso é uma pergunta bem interessante. A gente entra no assunto depois da computação quântica. Talvez a gente tenha algo que consiga fazer cálculos ou resolver cálculos mais rápidos do que as ASICs. Porque uma ASIC já para quem não entende o que é uma ASIC, é um computador, é um supercomputador feito só para aquilo. Uhum. Né? Então, o ASIC já é um aplicativo, é uma aplicação de algoritmo específico. Então, ela só faz cálculos de Bitcoin. Ou de Bitcoin ou de moedas que estejam no mesmo ecossistema do Bitcoin. Então, acabou o Bitcoin ou parou de minerar, ela não serve para mais nada além disso. Então, a gente já tem o que é de mais avançado fazendo cálculos dentro dessa rede. Pode ser que a gente evolua, talvez daqui a 30 anos, 50 anos, pode ser, porque o Bitcoin ele vai ser minerado estatisticamente até o ano de 2140. Então, tem muito tempo pela frente. Eu brinco que, a não ser que a gente evolua para um ciborgue, um computador, alguma coisa, a gente não vai viver até lá para ver o que vai acontecer. Mas pode evoluir, sim, pode. Se a gente vê o que está acontecendo, se pegar os últimos 10 anos de novo da tecnologia, o quanto evoluiu, mesmo na computação quântica para até hoje, pode ser que exista assim, um computador que faça cálculos mais rápido do que uma ASIC no mercado. Mas o que a gente vem vendo hoje, nos últimos 3, 4, 5 anos, é uma evolução de eficiência. Então a gente tem uma capacidade de mineração maior no mesmo espaço com uma eficiência energética parecida do que a gente já tem. Boa. Azul, o que eu. Pra gente esclarecer um pouco ainda desse lado básico, né? Digamos que a pessoa ela compra ali um ASIC, né? E aí agora ela vai tentar minerar. Minerar seria tipo imprimir Bitcoin? Ou. A gente aqui sabe que não, né? Mas de onde que nasce esse mito aí de, pô, eu vou ligar aqui minha máquina e eu vou imprimir Bitcoin aqui à vontade e vou ficar rico? Por que que isso não é verdade? E pra pessoa que tá minerando, como é o dia a dia dela? O que que ela pode esperar? Vai cair Bitcoin todo dia na conta dela? Bom, vamos lá. A primeira coisa, na verdade, quando o pessoal me pergunta se dá para minerar ou como é que faz para minerar, a primeira coisa é ter o custo de energia. O nosso maior inimigo do minerador hoje é o custo de energia. Se o custo de energia ele está acima de X% da produção da máquina, às vezes não compensa. Então, se a gente pegar, por exemplo, a energia residencial hoje aqui de São Paulo, deve estar R$1 o kWh. Para você ser rentável com máquinas eficientes, você precisaria de um custo de pelo menos metade disso, ou abaixo. Né? Por isso que existem empresas de colocation, empresas, né, como eu sou embaixador da Level. O que seria empresa de colocation? Desculpa. Colocation ou hosting é uma empresa que você não tem acesso à energia barata e você quer minerar. Então você vai comprar uma máquina com essa empresa ou você vai comprar uma máquina de fora e vai colocar nessa empresa e essa empresa tem acesso à energia barata. Então, por exemplo, a gente tem acesso à energia aqui no Brasil com usinas hidrelétricas. O custo de energia é muito mais barato. Enquanto está R$1 no residencial, a gente consegue vender para o cliente essa energia a 30 centavos. Então, colocation ou hosting é o termo para essas empresas que fazem essa hospedagem.
A grande maioria das empresas que vocês veem hoje, as farms de mineração, elas fazem colocation, fazem o host. Né? Tem algumas poucas empresas que são privadas, mas que são o próprio investidor, ele investiu e falou, não, eu vou minerar por conta própria, mas a maioria são empresas de colocation. Uhum. Então, assim, a primeira coisa, custo de energia. Se eu estou com custo de energia legal, beleza, então eu posso partir para mineração de Bitcoin. Bom, vamos lá. Você está basicamente imprimindo mais Bitcoin, você está gerando mais Bitcoin, só que a gente sabe que ele é limitado e, como eu falei do halving, a cada 4 anos é cortado. Então a gente tem cada vez menos Bitcoins a serem gerados, tanto que 95% do Bitcoin já foi gerado. Né? A gente daqui para frente até o ano 2140, a gente tem 5% só de Bitcoin para minerar. O que torna ele viável para minerar ou não é o fato de que, primeiro, a gente tem menos Bitcoin, então ele é escasso, e o preço do Bitcoin ele continua subindo a cada tempo. Então, eu digo que na mineração, óbvio, é interessantíssimo que eu tivesse minerado há 10 anos atrás, porque eu minerava 50 Bitcoins por bloco, só que hoje, se eu minerar hoje pensando no futuro, é a mesma coisa que comprar Bitcoin. Se eu comprar hoje pensando no futuro, eu vou estar com um ativo que vai ser interessante a longo prazo. Agora, para quem está querendo, não, eu vou comprar uma mineradora, eu vou ganhar dinheiro agora, eu vou transformar com salário. Não, vai ser minha renda fixa. Não é fixa, é variável. Eu não digo que a mineração é interessante. Se a gente pegar 5 anos atrás, a mineração talvez fosse algo muito focado na rentabilidade instantânea. Eu estou gerando e eu estou convertendo para dólar. Hoje em dia, já se pensa um pouco mais na parte de descentralização de algo que é gerado. O Bitcoin que é minerado, ele é gerado. Ele não está sendo transacionado. Então, por exemplo, se eu quero $1.000 em Bitcoin, eu tenho duas possibilidades hoje. Ou eu vou comprar de alguém, de uma corretora, ou de um P2P, ou de vocês, vou comprar de vocês. Só que isso tem um histórico. Né? Então está gerando. Eu consigo traquear que saiu da sua carteira e veio para mim. O Bitcoin gerado, ele é do zero. Então, hoje eu já vi bastante discussões sobre a importância do Bitcoin, que a gente chama de virgem, que é gerado. Ele não tem um histórico. Ele está sendo gerado do zero. Então, a partir do momento que eu minerar um Bitcoin, ou minerar frações dele, eu tenho a certeza absoluta de que ele não passou pela mão de ninguém. Ele passou por mim. E aí, a não ser que eu me auto-identifique como dono daquela carteira, ninguém sabe que eu tenho aquele Bitcoin. Entendi. Então, tipo assim, hoje a importância da mineração, além de descentralização da rede, também é descentralização do Bitcoin, pelo menos quando você quer rodar, para ninguém conseguir identificar. Mas assim, tirando isso, por que eu mineraria e não compraria Bitcoin? Né? Por que tomar uma decisão em vez da outra? Às vezes o ideal seria tomar as duas, mas explica um pouco disso. Tipo, sei lá, vamos supor que eu tenho dinheiro para comprar uma ASICS e começar a minerar ou pagar um pouco essas empresas de colocation, como você falou. Por que escolher isso e não comprar Bitcoin? Uma dúvida que eu fico. Normalmente, quando o pessoal vem me perguntar, eu sempre faço uma análise de cliente para cliente ou de interessado para interessado, porque tem pessoas que não entendem o Bitcoin. E aí eu já digo para todo mundo já que se você não entende o Bitcoin, não comece a minerar. Não comece do zero a minerar. Primeiro entenda o Bitcoin, como ele funciona, entenda a importância dele, para você poder gerar um pouquinho de valor dentro do que você está gerando, porque senão você vai olhar ele só como uma moeda, só como dinheiro, e não é isso que a gente quer entender hoje com o Bitcoin. Depois que você entender o Bitcoin, aí sim, por que as pessoas optam por minerar ao invés de estar comprando? A maioria das pessoas não tem cabeça, talvez hoje até tenha, né? Porque a gente já está no mercado muito mais consolidado do que estava 3 anos atrás. Mas por que as pessoas optam por minerar? Porque elas estão fazendo um DCA, elas estão comprando fraçõezinhas de Bitcoin todos os dias, sem se preocupar com o preço médio. Né? Eu, por exemplo, tenho mineradora, eu estou gerando Bitcoin, eu estou minerando Bitcoin e eu não estou me preocupando com o preço médio. Se o Bitcoin cair para $60 mil, eu não estou preocupado, porque eu estou gerando fraçõezinhas dele a todo dia. Quando você compra o Bitcoin, você está preocupado com o preço médio. A maioria das pessoas que compram Bitcoin hoje, ela está preocupada com o preço médio. Então, se eu comprar o Bitcoin a $100 mil e ele cair para $90 mil no outro dia, eu vou estar preocupado. E assim, dificilmente você vai encontrar alguém, hoje em dia, a não ser que entenda muito ou que seja muito 100% dentro do Bitcoin, que não vá se preocupar com uma queda do Bitcoin de 10% num dia. Né? Então, por isso que a mineração, nesse sentido, para essas pessoas é interessante. Porque você está fazendo um DCAzinho todos os dias fracionadinho. Claro que eu sempre falo, pessoal, é uma forma de descentralizar. Então, compre Bitcoin e, se possível,
faça a mineração também e procure outras formas também. Hoje a gente tem DeFi, a gente tem várias formas de poder estar gerando cripto. Então, gerando retorno no mercado de criptos. Mas assim, é uma opção de descentralizar. Agora, se o pessoal busca mineração, na maioria dos casos é para fazer esse DCA sem se preocupar com o preço médio. Eu acho que faz bastante sentido isso, porque quando você olha o preço, cara, o emocional ele entra muito na conta mesmo. Uma dúvida que eu fico é, tipo assim, beleza, eu comprei 2 ASICs então. É certeza de que eu vou ganhar uma mini fraçãozinha de Bitcoin ou existe a possibilidade de eu não participar do bloco e ter recompensa? Explica um pouco isso pro pessoal, porque, bom, acho que é uma dúvida bem comum. Hoje a gente tem 2 formas de mineração dentro do Bitcoin. A gente tem a mineração solo, onde você faz todo o esforço sozinho. Então lembra daquela esteira lá de produção? Chegou o bloco, eu vou pegar, se eu estou fazendo uma mineração solo, eu estou tentando abrir esse bloco e tentando resolver ele a tempo. Para isso, o solo, para ser vantajoso, ou você tem muita sorte na vida, e aí acontece, como aconteceu 3 ou 4 vezes no último ano, um minerador com uma maquininha pequenininha de $300 conseguiu quebrar um bloco. Isso é uma chance... Raspberry Pi, né? Isso é uma chance, assim, mais difícil que ganhar na Mega Sena. Mas Mas aí quando ele acontece. faz isso, ele recebe a recompensa A inteira. recompensa inteira do bloco. Então, no caso, 3,125. Né? Isso, 3,12 mais as taxinhas. Então, 3, alguma coisa. E existe a forma que é mais utilizada, 99%, 99,9% da rede utiliza, que é a mineração em pool. Pool é a tradução piscina, então junta vários mineradores. Então eu, por exemplo, tenho 100 máquinas, você tem 500, ele tem 700. A gente junta esse esforço coletivo e quebra vários blocos dentro de um dia. Então, o minerador ele pode optar por essas 2 opções. Se ele optar pela mineração de pool, independente do que aconteça durante o dia, se eu escolher as 10 maiores pools, eu vou estar quebrando fraçõezinhas de Bitcoin, porque eu recebo proporcional ao meu esforço dentro daquele bloco. Então, sim, se o minerador optar por uma pool que pague diariamente, ele vai estar recebendo fraçõezinhas de Bitcoin diariamente. E aí ele tá delegando o risco para esse pool de gerir justamente esses, né, Exato, saques aí que as pessoas exatamente. vão cobrar. Isso é interessante, mano. Quanto que tu acha que uma pessoa, tipo, porra, sei lá, eu quero prover aqui. Você provê por ASIC, né? Você compra a ASIC, deixa ela rodando na tua casa e como que funciona isso? Tipo, qual que é o mínimo para você participar dessa operação? Então, vamos lá. O nosso ticket médio, o nosso ticket de entrada hoje na empresa é de $2 a $3 mil. Não é um ticket muito acessível. Agora, vamos lá. Se você quer fazer... É porque tem o home mining, né? O self-mining, onde você mesmo vai minerar. E tem o da empresa de colocation, de host. Se você optar pelo self-mining, você tem um custo de energia baixo, como acontece bastante aqui no Brasil. Tem gerador de energia solar e até aquela energia que a gente não toca no assunto, eu não apoio, mas é o famoso gato, Não. né? Tem gente que faz, eu não apoio, é ilegal, e é isso que depois a gente pode até falar sobre as notícias que falam sobre mineração ser ilegal, é daí que sai. O que é essa energia? Eu não entendi isso. Então, a energia, o gato de energia é o furto de energia, Ah, tá. isso é ilegal. Passa por fora do contador de Né? energia. No caso, né? Provavelmente quem está assistindo vai falar, mas minerar não é ilegal. Nunca foi ilegal. Aqui no Brasil nunca foi ilegal. Só que o que acontece é que nas notícias elas saem, mineração clandestina, mineração ilegal. Isso acontece não só no Brasil, mas em todo o mundo, onde o que é ilegal é o furto de energia, né? E não a mineração em si. Então essas pessoas elas furtam energia para ter custo de energia barato, baixo, enfim, e com isso elas mineram Bitcoin. Enfim, tem várias possibilidades dentro do Brasil. Uma dessas é essa que eu não apoio, mas enfim. Se a pessoa tem esse custo de energia barato, ela vai estar fazendo um self-mining, ela vai estar comprando essa máquina. Se você comprar uma máquina, hoje tem máquina de $500, que vai estar gerando uma receita, a máquina de 90 terahertz, por exemplo, que é um cálculo. Ela vai estar gerando uma receita de $100 por mês. É pouca coisa? Só que você vai pagar muito barato nessa máquina. Vai pagar, sei lá, 300, 400, $500. Então, tem alguns casos, se você não tem custo de energia ou se você tem um custo de energia muito baixo, você vai pagar a máquina em 5 meses, 8 meses, 10 meses. É mais ou menos a média de payback para quem tem custo de energia muito baixo. Quando a gente fala de hosting, de colocation, a gente está falando de um retorno aí de mais ou menos 4% ao mês, considerando os últimos 12, 18 meses da mineração. Só que eu sempre deixo bem claro, não é algo fixo, é variável. Tem mês que vai dar 4%, tem mês que vai dar 5%, depende do preço do Bitcoin, depende da dificuldade da rede. Esses são fatores que sempre é importante falar, né? Porque depois tem gente falando que, não, mas eu vou ganhar 4% todo mês, 5% todo mês. Não é bem assim que funciona. Entendi. Então, tipo, eu posso acabar investindo num equipamento mais barato e, consequentemente, provavelmente vou ter um payback um pouco maior, assim como eu posso também ter um investimento maior, seja com um equipamento ou com uma empresa de colocation, e talvez ter um payback menor,
mas isso depende de hash rate, do preço do Bitcoin. Explica pro pessoal o que é o hash rate. Bom, hash rate é igual quando você pega um computador que você tem o HD, e o HD ele tem uma velocidade de escrita e leitura. Então ele vai ser, sei lá, 100 megabytes por segundo. Na mineração a gente também tem isso. A gente tem um cálculo que é hashes por segundo. Hash é a transação, então são hashes, transações validadas por segundo. Né? Você pegar lá no início, quando a gente estava falando sobre os computadores, os CPUs lá no início, a gente estava falando de hash por segundo e kilohash por segundo. Então é sempre vezes 1000. Hoje a gente está falando de terahashes. Então de kilohash vai para megahash vai para gigahash, de gigahash vai para terahash. Então são 4 evoluções aí com o tempo. Uma máquina eficiente hoje que a gente tem disponível no mercado é uma S21 de 200 terahashes. Então você compara 200 terahashes com um CPU que fazia 100 kilohashes. É algo bem diferente. É tipo a dinamite e a bomba nuclear, né? Exatamente, é uma ótima comparação. Vou usar nos próximos podcasts para participar. Gostei também. Cara, mas assim, uma coisa que eu ainda não entendi bem, tipo, tu tem essas empresas de colocation e hosting, aí tu chega pra empresa XYZ e fala, eu quero comprar um mining rig, toma aqui meu $100. Eles compram isso, eles plugam lá na infra deles e produzem esse Bitcoin e vão te pagar um stream, né? Algo que é mais previsível do que você fazer o solo mining. Correto? Isso. Assim, tem empresas e empresas, né? Nesse mundo hoje da mineração, tem empresas que fazem a gestão do fundo, então juntam todas as máquinas, mineram para uma só carteira e dessa carteira elas fazem a separação para fundos. Digamos que você tenha 10% dessa mineradora. Então, da receita mensal ou semanal ou diária, esses 10% ele vai para você. Tem como fazer essa separação. E tem empresas, por exemplo, a Level, a gente faz o seguinte, a gente não toca no que é minerado. Então, se você quiser minerar na pool A e você quiser minerar na pool B, não tem problema. A máquina é sua, você está optando por minerar em cada lugar. E o que é minerado vai direto para a tua carteira. A gente não faz gestão desse fundo. Vai variar a opção de cada um, mas nesse caso, a Level ela funciona dessa forma. E sim, a ideia do colocation é pegar a máquina, então, ou a própria empresa de colocation vende a máquina para você, então te oferece, tem essa opção, essa opção. Você quer qual? Eu quero a opção B, ou eu quero a S21 que eu dei exemplo aqui. Beleza, a gente vai fazer a importação do equipamento, vai botar o equipamento a funcionar e vai fazer toda a gestão dela. Se precisar de limpeza, a gente está limpando, monitoramento 24 horas a gente está fazendo. E você se preocupa só com pagar a energia no modo anual ou pagar no modo mensal ou pagar a energia no modo anual. Depois disso, a única preocupação com o cliente é isso, é receber o Bitcoin na carteira. Ou seja, quem está subsidiando a conta de energia de uma level miner, de uma empresa que está fazendo esse tipo de serviço, é o próprio usuário, correto? Isso. E aí a gente ganha, obviamente, a nossa parte de lucro dentro do custo de energia e também, se for vendido o equipamento, também dentro da margem de lucro do equipamento. Entendi. Então eu, como usuário, eu contato vocês, por exemplo, escolho minha máquina, pago pela minha máquina, mensalmente ou anualmente eu vou pagar energia e escolho qual pool que eu quero minerar Bitcoin e vocês só depositam direto pro meu endereço. É basicamente isso. Você vai minerar direto na pool, a gente não toca no que é minerado, e da pool ela vai fazer o pagamento direto para você. Boa. Porra, bem da hora isso, cara. Cara, eu acho muito louco tudo isso, bicho. E assim, a gente fica falando de Bitcoin toda hora, né? E headline, clickbait pra caramba. Mas tem uns vídeos assim que eu tenho visto do YouTube que é esses grandes CEOs, né? Elon Musk, Naval, falando sobre o quão louco é a ideia do Bitcoin. Toda vez que eu, mesmo estando no mercado desde 2019, eu ainda me pego refletindo nisso, né? O quão louco é a ideia de você ter uma moeda que é baseada em energia, né, cara? E quando que instalou assim pra ti esse conceito? Foi quando você leu pela primeira vez o white paper? Então, quando eu li o white paper a primeira vez em 2011, eu entendi mais ou menos o conceito, só que, de novo, eu tinha 14 anos, né? Então, tem limites do que uma mente de 14 anos pode entender, né? Pelo menos da gente. Mas eu entendi mais ou menos como funcionava a questão da geração do Bitcoin e como eu sou apaixonado por tecnologia, eu sempre me voltei mais para a parte da mineração, né? Eu tenho alguns prints de 2011, 2012, eu fazendo food na mineração, mas tá lá no Twitter, lá tem um print O falando... pessoal volta lá pra te cobrar, Pô, com tá aqui, certeza. eu tenho um print lá, tá aqui a prova de que pelo menos eu sabia o que era Bitcoin nessa época. Mas eu sempre gostei dessa parte da mineração, essa parte da tecnologia em si, porque envolve algo real, né? Talvez a mineração hoje ela seja algo único dentro das criptomoedas, porque é algo tangível, algo que você consegue ver no mundo real. É diferente de, por exemplo, eu chegar para um cara do institucional, ou um cara do mercado tradicional e falar para ele, olha,
vamos investir em criptomoeda, vamos comprar essa moedinha digital aqui. É difícil. A gente ainda está passando por esse processo dos institucionais e dos big players entrarem no mercado. Muito diferente de quando eu falo para ele, olha, você tem essa energia aqui, vamos pegar essa energia e vamos comprar algo que existe no mundo real, que é uma máquina, vamos construir a operação, a infraestrutura e vamos botar isso para gerar uma moeda virtual. Aí sim é diferente, porque, inclusive, quando eu fazia o início do canal foi com mineração de Ethereum, Uhum. né, que era com placa de vídeo. Eu viajei bastante no Brasil para montar mini rigs de mineração com placas de vídeo. Os meus primeiros clientes foram do tradicional, cara dono de mercado, né, supermercado, etc. Uhum. E esses caras, eles são muito difíceis de convencer. Como a mineração era algo que existia na frente deles e eles estavam vendo aquilo, eles entraram no mercado de cripto. Então, para mim, o grande charme da mineração é isso, é algo que está no mundo real, mas que se conecta com o mundo virtual. Cara, isso é perfeito, né? Porque realmente, quando você vai falar com um cara que está empreendendo, né, na economia real, a economia de bens, é muito distante, às vezes, da economia economia financeira. Né? Que, pô, tá falando de hedge, de modelos, de interações que você só vê pelos dados, você não vê o negócio ali, né, no dia a dia. A não ser que você esteja investindo em empresa e aí você vai visitar a empresa e tal. Mas uma coisa que eu fiquei curioso, a gente tá vendo muita gente usar placa solar, né? Coloca uma placa solar na telha, faz uma fazenda ali de placa solar de até 1 mega. Tem coisas mudando também na legislação, mas tu acha que faz sentido alguém que tem, pô, sei lá, uma usina de 1 mega ali numa fazenda, num sítio, tentar minerar por conta própria? Eu acho que faz sentido. Claro, cada caso vai ser um caso, né? Por exemplo, a irradiação solar de geração de energia na energia solar no sul é uma, e se você pegar no Nordeste é No outra. Piauí, Então, que eu sou de lá. você pega uma variação, uma irradiação solar, ou seja, a geração de um painel no Piauí é muito diferente e muito maior do que a geração no sul. Então, Uhum. vai variar de caso para caso. Agora, o que me aparece bastante são donos de usina que estão cansados de revender energia para o Mercado Livre ou estão cansados de revender energia para a comunidade. Então, né, vai passando energia para cá e para lá. E estão procurando uma forma de gerar um ativo que não é centralizado, gerar Bitcoin, gerar do zero, né? Sem ter rastreio. Isso acontece bastante, é algo viável na maioria dos casos, quando já existe a usina. Agora, por exemplo, se eu vou montar a usina do zero para poder minerar, aí tem que ser analisado. Porque o solar ele também tem um problema onde ele usa da rede de noite. Ele não gera energia 24 horas por dia. Ele gera durante o dia. Uhum. Agora, durante a noite, ele está usando da rede. Então, se eu tiver uma rua, por exemplo, que tem 10 mega disponível e eu estou botando uma usina solar no final da rede e as empresas que estão nessa rua consomem 9, sobrou 1 mega para eu poder botar o solar. A empresa aqui nessa rua começa eu vou aumentar minha produção, vou começar, ao invés de 1 mega usar, eu vou usar 2. Já começa a ser um problema aquela solar lá no final da rua. Hum. Então, o solar tem esses problemas que tem que ser analisado, mas assim, são casos e casos. A maioria dos casos que vieram entrar em contato comigo para poder fazer mineração estão buscando isso como uma forma de não se preocupar, porque minerador eu brinco que é um funcionário perfeito que não paga 13º, funciona 24 horas por dia, nunca reclama, né? Então sim, existem possibilidades, é viável. O Brasil ele tem um excedente de energia gigantesco. Se a gente pegar hoje, por exemplo, o excedente de energia do ano passado, a gente está falando de cento e poucos terawatts de energia que foram excedentes. Isso é o suficiente para colocar 70% da rede do Bitcoin Tipo, excedente é a energia que a gente não usa, que que é está sendo estragada? desperdiçada ou que está sendo vendida ou que está sendo acumulada na rede. Enfim, dados que a gente tem são esse número de excedente. E, cara, se a gente tiver facilidades na regulamentação, facilidades de trazer mineradoras grandes para dentro do Brasil, a gente tem potencial imenso de se tornar o maior da América Latina ou, se duvidar, um dos big players do mercado global. Cara, isso é irado, porque, tipo assim, acho que os maiores. Qual que é o país que tem a maior mineração do mundo? É os Estados Unidos? Estados Unidos, hoje a gente está com mais ou menos 44% do hash rate da rede dentro dos Estados Unidos. E, se eu não me engano, a China ela é bem forte, mas ela Ela baniu, né? vira e mexe, ela bane mineração. Por que você acha que alguns países fazem isso, né? Então, assim, se eu for olhar assim, ó, pô, vamos criar um país aqui. E a gente tem um país e a gente tem muita geração de energia, então eu controlo a geração de energia, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, teoricamente o governo que controla a energia que a gente que a gente gera, né? Itaipu, por exemplo, é do Brasil, mesmo que seja binacional. Cara, vamos lá, o governo ele tem acesso à energia barata, porque ele é dono da energia, e ele tem
acesso às leis e às regulamentações. Então, para um país, é porque a gente ainda está vivendo esse período de adoção. Mas para um país isso é maravilhoso. Você vê, por exemplo, o Butão minera desde 2013, se eu não me engano, e hoje eles têm, a reserva de Bitcoin deles é maior do que o PIB deles. Né? É incrível, porque eles geraram Bitcoin há muito tempo. O Butão entendeu isso há muito tempo atrás. Claro, é um país muito menor do que o Brasil. Mas para um país, cara, eu sinceramente eu não entendo o porquê banir o Bitcoin. A China fez isso e tomou assim um tapa muito grande, porque quando eles fizeram isso pela última vez da mineração, os mineradores eles foram obrigados a sair da China e eles foram para países perto da China e foram para os Estados Unidos. Então hoje os Estados Unidos domina 44% da rede. Saiu um estudo recente que mesmo a China banindo a mineração, de 10 a 15% da mineração está dentro da China, mesmo sendo algo ilegal. Mas assim, cara, é uma série de fatores. Assim, se pegar 5 anos atrás, banir o Bitcoin, talvez fosse uma coisa que, pô, beleza, ainda tem aquela ideia de que é pirâmide. Agora hoje eu não entendo se um país banir ou é para controlar essas fontes de energia para poder ter a mineração, ou, cara, não sei, tem muito ódio aí. Teve algum político que perdeu muito com alguma pirâmide e tá banindo, mas eu não entendo o motivo assim. Controle Né? de capital também, né, cara? Porque assim, o Bitcoin você não consegue controlar. Né? O Xi Jinping não consegue falar, não pode mexer os Bitcoin. Né? Então, acho que eles têm esse incentivo para controlar, talvez. É assim, o que a gente vem vendo hoje é que os institucionais e os governos já entenderam que eles não conseguem controlar o Bitcoin. Então, o Bitcoin que eu tenho na minha carteira, o Bitcoin que você tem na tua carteira, não dá para controlar. Só que o que eles podem fazer é tentar diminuir a oferta, né? Diminuir o que tem disponível de Bitcoin no mercado. Uhum. E isso vem acontecendo. É só olhar o que a gente tinha de saldo de Bitcoin nas corretoras há 12 meses atrás e hoje. Está cada vez menor. Então, está cada vez mais difícil para o usuário comum comprar Bitcoin. É dessa forma que eles vão controlar. Eu não sei se tem como, se banir é algo bom, né? Bom, é só ver. A China acho que baniu, tem até um site que fala quantas vezes o Bitcoin morreu na China. Sei lá, 30 vezes, 100 vezes, é muitas vezes que baniu. E olha só onde é que a gente tá. Né? Então eu não acho que banir seja algo interessante para os governos e eu acho que eles já entenderam isso já. Não acho que a gente vai ter mais proibições, a não ser que seja algo muito específico num país pequeno, que daí é mais fácil de controlar. Uma outra dúvida que eu fico é, tipo assim, eu tava lendo, eu não sei se é no Irã, tá? Não sei se é no Irã. Eu acho que é, mas você vai saber me corrigir. Que é acho que talvez seja o melhor, se não um dos melhores países para você minerar Bitcoin, porque a energia lá é muito barata. Não vou saber responder por questões de segurança, etc. Você vai saber, mas por que não rola essa migração de mineração para os países que têm energia mais barata? Ó, eu vou dar um exemplo, é porque É, assim, é o Irã ou... o Irã é um dos países que. Tem Irã, tem Cazaquistão, tem esses vários tão, né? Os países com tão no final, a energia normalmente é barata. Só que o que acontece? Isso é uma coisa que eu aprendi nos últimos 4 anos que eu viajei em várias conferências e conheci vários fornecedores e geradores de energia e mineradores. O que acontece? Por exemplo, a Etiópia é um país que a energia é barata. Só que o que aconteceu há 6 meses atrás? O governo da Etiópia pegou e falou para os mineradores: olha, vocês estão consumindo muita energia e a partir de hoje vocês vão poder minerar só o horário que eu quiser que vocês minerem. Se vocês ligarem a operação, que a gente sabe que é uma operação, sei lá, das 10 horas da noite até a meia-noite, nós vamos pegar e prender todas as máquinas, enfim, porque é o governo tem controle disso. Isso aconteceu na Etiópia. Isso acontece em outros países também. Então, por exemplo, se a gente for falar de energia barata, a Venezuela ela tem a energia mais barata do mundo, se duvidar. Você paga abaixo de $0,01 o quilowatt-hora. Vocês investiriam $1 milhão na Venezuela? Nope. Entendi. Então, tipo, a questão é porque provavelmente essas jurisdições têm um problema de diplomacia que ameaça completamente esse business de mineração. Quando a gente fala em regulamentações e questões políticas de mercado, enfim, tem um grande fator que esbarra que é justamente, eu tô entrando nesse país aqui que eu não conheço. Ou você tem contatos muito fortes, ou você tá entrando num lugar que você tá por risco, né, por conta própria. E pode acontecer. E a gente sabe que o Brasil é bem difícil de acontecer regulamentações que virem de cabeça para baixo ele. Né? Até porque o pessoal se preocupa com mineração, só que hoje a gente não tem uma legislação que fale 100% sobre mineração. A gente tem sobre cripto, só que é algo que já vem sendo discutido de 2015, 2017. E olha só, até hoje a gente tem ainda algumas inconsistências e coisas que estão mudando. Quando a gente fala de um país pequenininho,
para fazer uma alteração na lei, mesmo ano já muda. Uhum. No Brasil é algo que leva vários anos, porque é um país grande. Então, ainda assim, gera inconsistências, geram dúvidas políticas. Imagina num país pequenininho. Então, esse é um dos fatores aí também, uma das dificuldades do minerador. Conseguir encontrar um país que seja mais estável em regulamentações. Por isso que os Estados Unidos tem 44% da rede, porque está apoiando a mineração. O Texas é um baita de um estado que tem muita energia, onde vários data centers, não só de mineração, mas de IA também, estão indo para lá, servidores. Então, os Estados Unidos é os Estados Unidos. É muito mais estável, é muito mais difícil de acontecer uma mudança na lei que me impeça, por exemplo, eu tenho $1 bilhão e eu quero investir em mineração. Pô, a primeira opção que eu vou ter é nos Estados Unidos. Não vai ter uma mudança do nada que vai prejudicar seu negócio. Eles estão dando isenção para minerador lá, alguma coisa do tipo? Porque eu vi que, assim, isso não tem a ver com mineração, mas provavelmente pode desencadear. Que o Trump ele quer fazer um projeto de IA para, enfim, eles otimizarem o uso de IA em diversas áreas dentro da economia e isso pode até desencadear em mineração. Você já viu alguma coisa sobre isso? Como é Vai que você... desencadear. Na verdade, o Bitcoin ele precisa muito de energia para funcionar, né? E a IA também, né? Precisa dos data centers. Tanto que os data centers de IA consomem muito mais energia do que o Bitcoin consome hoje. Não é a prioridade do governo americano focar na mineração de Bitcoin. Mas vocês conseguem ver já, por exemplo, o vice-presidente dos Estados Unidos esses dias publicou um vídeo mostrando uma mineradora que é deles, né? Então, American Bitcoin, né? isso mesmo. Então, assim, não é interesse 100% deles colocarem o foco total na mineração, mas sim isso angaria e traz investidores de fora. E eu acredito que não exista uma regulamentação que isente o minerador, mas tem muito aqueles tax deduction, né? Que você consegue diminuir taxa daqui e dali, e às vezes o gerador de energia ele está querendo uma forma de conseguir fazer essas deduções de taxa. Aí sim é interessante para ele estar entrando na mineração. Mas eu acho que pelo mercado da mineração ser algo, um dos poucos mercados que tem a maior parte dele, mais de 50% de energia renovável, energia limpa, onde o minerador está sempre buscando uma geração de energia renovável e barata, eu acho que é interessante para o mercado americano também estar investindo nisso. E por isso que eles estão tão forte em cima desse mercado. Tem gente que cria teoria da conspiração de que os Estados Unidos está tentando centralizar a mineração dos Estados Unidos para poder controlar a rede do Bitcoin. Mas eu desacredito. Eu acho que seja talvez uma tática de fomentar o negócio. Afinal, quando eu coloco 1 mega de energia dentro do país, eu estou colocando não sei quantos $1.000 de energia todos os meses consistentemente. Além, é claro, da compra do equipamento. Então, isso gera imposto e tudo mais. E os funcionários também, né? E, cara, você tá acumulando um negócio que, pô, tem aqui uma potencial corrida do ouro, né? E, caramba, você tá jogando a produção lá pra dentro. E algo interessante que você falou: existe essa capacidade de pivotar, sei lá, você tem uma mineradora e ela poderia eventualmente pivotar pra ser um data center de inteligência artificial? Pode, já, assim, você pegar, por exemplo, a Marathon. Marathon é a maior empresa listada na Bolsa Americana, né, de mineração. Eles são os maiores do mundo. Eles criaram alguns data centers de IA. É óbvio que é uma infraestrutura totalmente diferente. Se a gente estiver falando hoje do investimento para fazer 1 mega de mineração, a gente está falando de $100.000 de infraestrutura, não de máquinas. E se a gente fizer esse mesmo mega em data center de IA, a gente está falando de um investimento 10 vezes maior. Então, $1 milhão. Só que existe sim, afinal, a mineradora ela tem acesso à energia barata. Se ela tem acesso à energia barata, ela vai estar buscando outros mercados que utilizem muito de energia para isso. Então, sim, pode acontecer, como vem acontecendo. Não numa escala muito grande, afinal, talvez seja mais rentável para o minerador hoje continuar minerando, mas sim, pode vir a acontecer essa conversão sim. Cara, o quão caro, qual o percentual representativo da conta total de custo é o mecanismo de refrigeração? É porque, pô, o Texas, cara, eu conheço poucos lugares que são tão quentes quanto o Piauí, velho. O Texas é quente pra É um dedéu, velho. Então, é um cálculo que vai variar de negociação com minerador e mineradora, porque tem mineradores que vão comprar, por exemplo, se você comprar 10 mil máquinas e você comprar 1.000 máquinas, o desconto vai ser diferente, o preço vai ser diferente. Quando a gente faz a taxa, o custo de infraestrutura, aqui no Brasil, por exemplo, vai custar $100.000 para você montar uma infraestrutura de máquinas a ar para poder refrigerar 1 mega. 1 mega vai ser mais ou menos 250, 300 máquinas. Cada máquina custa $1.500. Então, se a gente está falando de um investimento de $100.000,
para infraestrutura, para 250 máquinas vezes $2.000, a gente está falando $500.000 em máquina. Então, talvez seja 10%, 15% do custo comparado com o custo de maquinário, né? O CAPEX total. Uhum. E tem outras opções para você minerar além do Bitcoin que tu acha interessante ou não é muito esse o foco? Tem, a gente ofereceu isso durante um tempo dentro da Level, só que no longo prazo da mineração, o Bitcoin sempre se provou sendo mais estável. Porque, por exemplo, se eu pegar a rede do Bitcoin hoje, ela está acima de 1 zeta-hash, né? São 1.000 petahashes. Então, 1.000 exahashes, perdão. Uhum. Então, você passa ali terahash, petahash, exahash e aí zeta-hash. É uma rede muito forte já. Então, para você fazer um movimento muito grande dentro da rede, você tem que injetar muito dinheiro. Tem que botar muita máquina para poder fazer uma movimentação muito grande. E impactar no lucro dos mineradores. Quando a gente fala de redes menores, então você pegar, por exemplo, uma Litecoin da vida, uma Dogecoin que é minerada também com ASIC, uma Caspa, essas moedas, se eu injetar, por exemplo, $1 milhão, eu já estou fazendo um impacto um pouquinho significativo dentro da rede. Se eu injetar $1 milhão na rede do Bitcoin, na mineração, eu não vou impactar em nada. Então, no longo prazo, eu não sei se há muito interesse, né? Porque se eu analisar a Caspa mesmo, que é uma moeda minerável que começou em 2022, teve muito minerador que tomou bastante prejuízo comprando máquinas que custavam $30.000 e hoje custam 100. Então, impactou bastante. A evolução das máquinas dentro dessas moedas também é muito mais rápido, é num período muito mais rápido. Não é que nem no Bitcoin 2013 para cá. Uma pergunta é em relação ao Paraguai, porque eu vi que o Paraguai ele é o principal polo de mineração aqui na América Latina, é isso? Se a gente pegar hoje, eu acredito que ele ainda é o principal polo de mineração dentro da América Latina. E por que isso? Eu sei que você vai entrar na questão da jurisdição, mas se puder desenrolar isso. Bom, vamos lá. O Paraguai ele tem o tamanho sei lá, do estado do Brasil, né? É do tamanho de, não em pessoas, né? Mas em tamanho geográfico. É do tamanho de Santa Catarina, sei lá, do Paraná, enfim. É pequeno. É um país fácil de controlar, então tem essa parte de política que é mais fácil. E a política do Paraguai ela já é voltada mais para gerar economia, mais parte de direita. Mas tirando todo esse fator, a gente tem o principal, que é a Itaipu. A Itaipu ela é binacional, então 50% da energia que é gerada da Itaipu vai para o Brasil e o 50% vai para um país que é do tamanho do estado do Brasil. Obviamente, isso gera um excedente de energia gigantesco. O Paraguai hoje eu acho que ele consome 25% da parte dele. Então, os outros 75% é excedente de energia que ou ele vende para a Argentina ou ele vende para o Brasil, né? Como os tratados deles. Por este fator, a energia do Paraguai é muito barata. Né? Uma energia residencial no Paraguai hoje é 6 centavos de dólar quilowatt-hora. Então, é 30 centavos de real. E aqui em São Paulo você falou que era 1 centavo, né? Um real. Não, é R$ 1, desculpa. Então, vamos lá. 30% da energia, o custo de energia no Paraguai. Claro, a rede é diferente, enfim, vários fatores, mas isso facilita muito para que mineradores se interessem pelo Paraguai. Parte de importação do equipamento também. A gente sabe como é que é para importar alguma coisa aqui para o Brasil. Taxa em cima de taxa, dificuldade, burocracia, tempo, etc. Quando a gente fala do Paraguai, se eu quiser importar qualquer coisa dos Estados Unidos ou de fora do Paraguai, eu estou pagando 0% de imposto. Eu vou pagar só frete e mais algumas taxinhas aqui e ali de manuseio. Mas isso facilita muito a parte de importação. Tanto que acredito que o mercado principal da América Latina também de venda de equipamento, ou de onde chega o equipamento e seja enviado para outros lugares da América Latina, é no Paraguai também. É por isso que a gente vê, né? Não só de mineração, mas de celular, computador, tecnologia, no geral, a gente tem Cidade do Leste lá como um polo de recebimento de produtos. Cara, isso aí que tu me falou, esse negócio de excedente de energia, eu tô aqui pensando, cara, será que tem alguém que tem esse dado de, tipo, quanto de excedente de energia é gerado no mundo? Porque, pô, se tu tem um excedente de energia e tu tá vendo um negócio ser adotado institucionalmente, e tu tá vendo o nível de endividamento dos países, como que a gente não tá vendo uma corrida pro ouro agora? Eu acredito que já aconteça, porque a gente é sempre nós comuns, Ah, somos sempre o último a saber última das coisa. coisas. Então, eu acredito que já aconteça, e já aconteça faz tempo já, de institucionais estarem minerando privado, né, sem você saber. Afinal, a mineração ela é descentralizada por isso. Pode ser que tenha uma máquina de mineração dentro desse prédio aqui, a gente nem sabe. Né? Então, quem dirá com um governo que tem acesso a locais remotos? É só ver a Rússia mesmo. A Rússia deve ter muita mineradora privada deles mesmo, que a gente não faça nem ideia. Né? Eu acredito que vai ser uma conversão. Eu falei no ano passado, numa palestra que eu dei num evento,
que talvez, se as regulamentações facilitem aqui dentro do Brasil, a gente vai ter o Brasil sendo um polo de mineração e sendo o maior da América Latina facilmente em 2, 3 anos. Isso vai acontecer se a gente facilitar a entrada de equipamentos, facilitar a entrada de investimento externo. Não só de investimento externo, até o próprio brasileiro tem bastante empreendedor que gera energia que está disposto a fazer esse tipo de negócio, só que tem que facilitar a regulamentação. Acho que a regulamentação seja o que mais esteja segurando investidores, principalmente no mercado de energia, que para mim é o maior commodity que a gente tem na vida, acontecer essa conversão. Mas isso vai acontecer, inevitavelmente vai acontecer. Talvez a gente não saiba, já esteja acontecendo, a gente não saiba, mas vai acontecer. Cara, você acha que justamente esse é o argumento tipo, você explicou que não existe a teoria da conspiração dos Estados Unidos estar querendo centralizar a mineração, mas na verdade tem um interesse econômico por trás também, que você explicou que faz totalmente sentido. Mas, por outro lado, a rede vai ficando mais centralizada assim. O hash rate fica concentrado lá, a mineração fica concentrada lá. Então começa. A rede do Bitcoin começa a depender mais de uma jurisdição, porque tem mais concentração lá. Você acha que exatamente isso que você explicou é o que explica essa descentralização? Eu me peguei pensando esses dias dos motivos dos Estados Unidos estarem focando tanto na parte de centralizar a mineração. Primeiro fato é que, né, todo americano é patriota, então é óbvio que eles vão querer ser os primeiros do mundo, né, em todos os setores. Mas tirando isso de lado, a gente tem a possibilidade de um ataque de 51%, que é se você domina 51% da rede, você consegue controlar o tempo ou aceitar quais blocos que vão entrar dentro da rede, né? Então, esse fato pode ser que seja um dos motivos? Pode ser, mas eu acredito que a maior parte do governo americano esteja focando nisso, ou os Estados Unidos em si esteja focando nisso, seja justamente para ter e para dizer que, não, somos os primeiros do mundo. O que pode acontecer é que cada vez mais que a gente vai se aproximando da centralização dentro dos Estados Unidos, outros países comecem a enxergar isso como uma ameaça e comecem a favorecer regulamentações para que mineradores que estejam nos Estados Unidos comecem a investir em outros países. Isso acontece, é uma conversão que mineradores que já estão dentro dos Estados Unidos procurem outras opções em países próximos, seja Brasil, seja, enfim, países que estejam dentro desse círculo. Claro, a regulamentação é a chave. Se tem facilidade de regulamentação, como a gente viu agora, saiu a GSEX, não lembro o nome agora da resolução que saiu, mas que facilita a entrada de equipamentos específicos para mineração. Isso está acontecendo. Óbvio, é para ajudar os amigos do rei, né? Não é para ajudar nós, mineradores pequenos, mas está acontecendo. Se é algo favorável, eu vejo como algo favorável. É alguma facilidade que está acontecendo no mercado no Brasil. Mas o porquê isso está acontecendo, ou será algum big player que está entrando no Brasil? Não sei, mas sim, vai acontecer. E cada vez mais que a gente se aproxime dos 50% da rede dentro dos Estados Unidos, a gente começa a ver outros países se preocupando em trazer a mineração ou de volta, por exemplo, à China ou para outros países. Porque tem energia suficiente para isso. Tem bastante. Quanto tá hoje? Desculpa, eu não sei se você falou, eu não prestei atenção. O Dos hash Estados rate da Unidos. rede, 44% da rede está dentro. E- Estatisticamente é isso, porque não tem como definir 100%. O que é feito é um tunelamento de IP. Então, por exemplo, se eu estou no Brasil, eu não estou minerando num servidor da China. Uhum. Né? Então, teoricamente, quem está conectado ao servidor da China, você imagina que esteja minerando dentro da China. A mesma coisa nos Estados Unidos. Quem está nos Estados Unidos, teoricamente, está minerando dentro dos Estados Unidos. E claro, tem as empresas listadas na Bolsa Americana, e daí você já consegue ter mais ou menos uma noção mais aproximada. Mas hoje é 44%, mais ou menos. Tem como você minerar usando VPN? Tem. Então, pô, o que deve ter de gente aí, né, que Pode usa ter. outra localidade? É que aí a gente entra. Eu não me considero maximalista, Uhum. né? Mas a gente tem pessoas que são maximalistas que, assim, eu já tive cliente que não me passou nome, então usou um pseudonome, minera solo, então ele não tá nem minerando dentro de uma pool, usa VPN, e aí eu tive que contatar tem uma rede que foi criada um tempo atrás, que era privada de cripto, enfim. O cara falou, não, ele me encontrou no evento, ele falou, ó, baixa isso aqui que a gente vai conversar só por lá. Então, tem Ô, pessoas que louco. são assim, não sei até que ponto, né? Mas tem gente que usa VPN sim para minerar. Isso aí com certeza. Principalmente para desviar, né? Agora na guerra da Ucrânia e da Rússia, com certeza teve vários bloqueios na internet em si, e teve que usar a VPN para poder estar minerando em outro servidor. Cara, tem cada um com sua particularidade, na real, né? Uma coisa, como é que funciona as fazendas de mineração? Tipo, como é que funciona a manutenção, refrigeração, sei lá,
que rola lá que pode estragar as máquinas? O mais comum hoje que a gente tem são containers, né? Então, se olhar na maioria dos casos, são containers. Então, a estrutura basicamente de um container normal, como os containers de importação. Esses containers eles são transformados. Então, hoje, quando a gente vê um climatizador, aqueles climatizador que passa a água, molha a colmeia dentro dele e refrigera o outro lado. É a mesma coisa dentro de uma mineradora. A gente tem um container onde tem a área fria, onde tem a colmeia. Essa colmeia joga a água por uma bomba e refrigera passivamente a área fria da máquina, onde tem a entrada. No centro, a gente tem a área onde tem as máquinas. E na outra zona, a gente tem a zona de calor, que são tirados por extratores. Então, é algo simples. É óbvio que tem os cálculos para poder você dimensionar certinho cada quantidade ou cada container que você for montar, mas a maioria dos casos são assim. A gente tem a refrigeração a ar, que é desse tipo, e a gente tem a refrigeração por imersão a óleo e por hidro, né, que é por água. Água, do jeito de falar, não é água da torneira, né? É bom falar pro pessoal, né? Não É conduz bom muito deixar bem. explicado aqui. Não conduz muito bem. Então é uma água especial para esse tipo de refrigeração. Pouco o maluco vai estar jogando água assim no ASIC lá dele. É igual jogar água para refrigerar o computador. Vou lavar o computador aqui. Caralho. Mas enfim, a gente tem esses 3 modelos de mineração hoje, de refrigeração. E o mais comum é a ar, porque é mais barato e é mais fácil de lidar. A parte de limpeza, a parte de reparo, se necessitar. O grande fator que pode trazer uma máquina algum problema é a parte da estabilidade elétrica. Então, se ela varia muito a tensão, isso pode trazer algum problema, como qualquer outro eletrônico. Não deixa de ser um eletrônico, então pode vir a dar problema. E também a parte de umidade, né? Então, por isso que eu digo, quando vai montar um container, ele é totalmente dimensionado para que não tenha problema de umidade. Afinal, se eu pegar, por exemplo, a Level, não é interessante para a gente que um cliente fique offline com uma máquina para reparo. Porque se ele está offline, ele não está pagando energia para a gente. E a gente não está consequentemente recebendo o valor dessa energia que poderia estar recebendo. Então, existe uma série de fatores e cálculos e cuidados para que um eletrônico dure mais tempo. Aqui no Brasil é mais fácil ver máquinas a ar, mas nos Estados Unidos a gente já vê algumas evoluções aí de data centers, principalmente hidro. Imersão dá um pouquinho mais de trabalho, é mais O que específico. que é? Eu anotei aqui a diferença de air cooling, immersion cooling e estruturas industriais. Que é o immersion, esse de imersão? De imersão é basicamente você pegar um tanque de óleo, é um óleo específico também, que não conduz eletricidade, e você pegar a máquina e imergir ela no Ah, óleo. tá. Aí isso, obviamente, refrigera muito melhor a máquina e você consegue atingir capacidades maiores de mineração, de cálculos. Mas é mais caro isso? É mais caro, é muito mais caro. Você literalmente põe a máquina dentro do óleo. E Exatamente. ela tá lá girando Isso é submersa. bizarro. Isso é É isso bizarro. aí. Se você procurar, isso já é um conceito que já acontece faz bastante tempo. Você pegar computadores, não sei se vocês já viram já, mas o cara colocou um computador dentro de um aquário. Hum. Esse aquário tá com óleo e aí ele refrigera. Assim, existem. É muito mais difícil. Tem que ser em laboratório, é nível laboratorial, porque se contaminar o óleo, pode vir a dar corrosão na máquina, queimar algum componente. Então é uma coisa muito mais laboratorial. Consequentemente, muito mais custoso a se fazer. Só que no longo prazo, essa máquina dura muito mais tempo, porque ela vai operar sempre numa temperatura menor. Isso é provavelmente o que as empresas de capital aberto lá dos Estados Unidos conseguiram fazer já, de tanta grana que elas têm. Hoje a gente tem. Claro, é muito mais fácil trabalhar no modelo a ar, porque é mais barato. O custo de montar uma operação a ar é. Perdão. O custo de montar uma mineração a ar ele é, sei lá, 5 vezes menor, 10 vezes menor, igual montar um data center de IA. Mas tem. Já tem empresas que são focadas somente nisso. E tem empresas que são focadas somente em máquinas hidro. É porque ocupa menos espaço também, né? Se a gente pegar a máquina hidro, máquina água, ela ocupa muito menos espaço fisicamente do que um container a ar. Entendi. Então tem o ar, tem a óleo e tem. E que E estrutura industrial? estrutura industrial quando a gente fala de estrutura industrial, por exemplo, eu posso considerar os containers de mineração a ar uma estrutura industrial. Ah, tá. Talvez seja os 3 modelos que a gente tem hoje de refrigeração é isso, é a modelo a ar, modelo hidro, que é a água, e modelo de imersão. Cara, uma das vezes que o Bitcoin mais me impressionou, assim, no que tange o quão espalhado ele já tá, foi quando eu fui pro Alasca. No Alasca, cara, não tem basicamente nada depois que você sai da capital de Anchorage. E aí, andando assim pela estrada, a gente parou num cafezinho que era literalmente no meio do nada, só tinha mato do lado. A gente entra, toma esse café, aí começamos a falar, né, com a moça do café e ela fala:
Ah, não, meu marido tem uma operação de Bitcoin, né? Tem uma mineradora de Bitcoin lá em casa e ela aquece a água da casa. E eu fiquei muito curioso com isso, né, cara? Olha que inteligente. Ela tá usando energia para produzir Bitcoin e usando um subproduto desse negócio para aquecer a água dela, porque no Alasca é muito frio. Aqui no Brasil, ou em algumas das suas operações, tu vê alguns casos de uso desses subprodutos da mineração sendo usado de alguma forma inteligente? Isso é perfeito falar sobre isso, porque a gente está falando daí do home mining. Esse Uhum. termo ele vem sendo popularizado nos últimos 3 anos. Então, com essas quebras de bloco, por exemplo, desses mega sortudos, com essas maquininhas pequenininhas, isso popularizou o termo home mining e mais empresas começaram a focar nessa parte de utilizar o calor da máquina, porque ela gera muito calor, para fazer alguma coisa. Óbvio, a gente está no Brasil aqui, é calor pra caramba, não tem um porquê você ter uma máquina para aquecer a sua casa. Mas eu já vejo aqui no Brasil utilizações para aquecer piscina. Inclusive, a gente já fez isso no Paraguai. A gente tinha uma piscina lá na casa que era alugada. E a gente esquentou com máquinas hidro. A gente esquentou só a regiãozinha lá do. Como é que é a partezinha pequena da piscina? Que A fica. jacuzzizinha, A jacuzzizinha. ofurô, né? Isso, ofurô. Ah, Então a gente utilizou a mineração para poder aquecer aquela área. Isso é uma utilidade. A gente vê no mercado americano, principalmente nos Estados Unidos, porque a gente tem regiões que são muito frias e toda casa tem aquecimento. Você já gasta uma energia do caramba para poder, ou gasta gás, enfim, para poder aquecer a casa. Você pega a mineração, que gera um ativo, gera o Bitcoin, e você utiliza essa energia que você gastaria à toa para poder aquecer a casa e você usa a mineração para poder aquecer isso. Tem essa oportunidade, tem, quando a gente fala de home mining em si, essas maquininhas pequenininhas, inclusive que eu vou presentear vocês para botar aqui no cenário aqui. opa! Pô, aí sim, cara. É, essas máquinas pequenininhas, se você juntar uma máquina dessa, ela faz 1 terahash. É pouquinho, né? Mas tem gente que quebrando o bloco com isso. É uma sorte. Se você pegar uma máquina dessa e pensar numa utopia de dar uma para cada ser humano da Terra, você tem 40 vezes o poder da rede hoje. Então, se cada ser humano da Terra tivesse uma máquina dessa, Uhum. seria 40 vezes o poder da rede. É algo mais centralizado que isso, descentralizado que isso, acho que não existe. Mas sim, o home mining ele tá um termo bem popularizado nos últimos tempos e cada vez mais se pensa em possibilidade de utilizar o calor da mineração para fazer alguma coisa. E aí você está gerando um ativo, né? Bom, você vê várias comunidades que utilizam, por exemplo, eu já vi gerar energia no esterco e do esterco tá minerando. Qual o nome disso? É Isso, é bio. biocombustível, Eu acho que me fugiu o termo agora, mas é biodigestor, né? Acho que é isso. isso. E aí você gera energia do esterco. Então você imagina o tanto de aterro sanitário que está aí, que poderia estar gerando energia para poder. Fazenda, cara. Né? Você vê geração da energia da queima do bagaço da cana. As possibilidades são infinitas. Quando você pensa no que dá para fazer com calor, se eu conseguir pegar esse calor e transformar em energia de novo, ou fazer alguma coisa que eu já gasto energia para poder fazer e ainda está gerando Bitcoin, é uma possibilidade, assim, são imensas possibilidades do que a gente pode estar fazendo. Cara, isso é muito louco porque você consegue então pegar a energia que tá sobrando e investir na mineração e com o calor que você gera na mineração, utilizar para outra coisa. Exatamente. Tipo, se eu tô em Porto Alegre e tá no inverno, eu poderia aquecer a minha casa gastando com a mineração de Bitcoin em vez de eu, sei lá, gastar com aquecedor? Poderia. Eu já fiz isso. Bom, eu morei boa parte do tempo no sul, né? E no sul tem alguns dias, né? Lá em Joinville que fazia, sei lá, 3 graus, 5 graus. É frio. Eu já aqueci várias vezes, principalmente quando eu minerava com placa de vídeo, que ficava tudo lá na sala. Eu já tive 300 placas de vídeo na minha sala. Tem vídeo Caraca. no canal Você sobre morava isso com aí. seus pais? Não, morava em casa, mas eu tinha o meu próprio apartamento, só que é loucura. Derrubei energia 6 vezes do condomínio inteiro. Essas aí são histórias aí que a gente conversa depois. Mas eu já aqueci várias vezes, já teve dias. E no calor também já aconteceu, já. Já Ah. chegou temperaturas aí de 40 graus, 45 graus dentro da sala. Cara. Mas serve. Quando você pensa em formas de utilizar esse calor para alguma coisa, dá para fazer sim. Tem como regular o calor numa temperatura específica? Tem máquinas que você consegue controlar o tanto de terahash que você quer, né? Então, eu quero que a máquina rode a 100% do tempo, 100% de terahash, ela vai gerar mais calor. Uhum. Eu quero metade disso, ela vai gerar menos calor. Hoje, dentro do mercado de home mining, a gente já tem, eles chamam de space heaters, que é basicamente uma mini ASIC que aquece o espaço. No Paraguai faz bastante frio de vez em quando também. Eu tenho uma maquininha que se chama Nano 3, que ela é pequenininha assim. E eu já botei embaixo do monitor para aquecer minha mão enquanto eu tava trabalhando.
Então, são maneiras de você... As possibilidades são infinitas do que dá pra... Bom, de frio você não passa, né? Já deu pra perceber. Calor já é... o contrário já é um pouquinho mais difícil, mas dá pra trabalhar também. Uma curiosidade, você foi muito xingado pelos vizinhos quando você derrubou a energia? Bastante. Você conseguiu convencer alguém, pelo menos, a minerar Piramideiro! Bitcoin? Tipo, porra, Pô. caiu energia por conta disso? Teve algum curioso que chegou e... Não, curioso sempre tem. Eu digo que eu já converti bastante gente já pra Bitcoiner, já, pra entender ou ver como funciona. Teve uma vizinha uma vez reclamou que o piso dela tava muito quente. É um apartamento mais baratinho. Eu falei pro meu síndico, eu falei, olha, ela não pode reclamar, porque piso aquecido é algo de apartamento de alto padrão. Isso aqui não é... Então acontece, são histórias engraçadas, mas eu acho que curiosidade já gerei, sim, com certeza, e já converti bastante gente já por causa da mineração para Bitcoin. Irado. Cara, tem um experimento que eu vi, assim, esses vídeos rápidos aí de Instagram e TikTok, que o cara, ele pegou um Raspberry Pi, pra quem não sabe, é um computadorzinho que você compra e você pode criar um hardwarezinho com ele, né? Criar algum tipo de, sei lá, de gadget, né? Qual seria a tradução de gadget? Sei lá, um dispositivo. acessório. Um Acessório. acessório. E aí, o que o cara fazia? Tinha ali uma correntezazinha na fazenda dele, ele pegou uma turbininha, plugou no Raspberry Pi, deixou ali, né, com a força da água. Tipo assim, cara, é como se fosse, né, uma bombinha ali que algum dia pode minerar um Bitcoin. Tu acha que se, porra, sei lá, eu juntasse assim, sei lá, 300 Raspberry Pi, que não é um computador muito caro, fizesse esse esquemazinho de turbina, valeria a pena, tipo, botar ali, sei lá, de algum jeito nesse riacho e deixar ali eternamente? Ó, quando a gente fala é porque tem esses dispositivos, eles se chamam Nerd Miner, né? Esses com ESP32, com Raspberry. Eles produzem, acho que se não me engano, são 70, não, subiu agora, 250 kHz. É pouquinho, né? A chance de você quebrar um bloco com um desses é menor do que você ganhar 5 vezes seguidos na Mega Sena. Você pode deixar lá e O que acontecer na vida. o que eu digo, com o Nerd Miner, eu já publicamente eu já falei, já quem conseguir me comprovar que quebrou um bloco com o Nerd Miner, eu mando um Bitcoin de presente. Mando pra carteira que quebrar, porque realmente histórico. eu acredito que é impossível. Eu acredito que nesse caso, no Nerd Miner é impossível. Agora a gente tem dispositivos que aí usam chips de ASIC mesmo, né? O BitX, por exemplo, que eu falei que eu vou presentear vocês aqui, ele realmente tem um chip de ASIC dentro dele. Então, quando numa ASIC maior a gente tem 100 chips, essa máquina ela tem um chipzinho só. Aí produz terahash, 1 terahash. Aí sim é algo que é cabível e a gente já viu acontecendo. Mas se a ideia, por exemplo, não, eu vou pegar 100 BitX, compra uma máquina, né? Compra uma máquina só e você vai estar produzindo muito mais ou às vezes a mesma coisa no mesmo espaço. Então, nesse caso, eu acho que se a ideia é descentralizar, você quer, eu quero deixar no estúdio, eu quero deixar lá na estante de casa e se chegar alguém, eu já falo, isso aqui é um minerador. Aí eu acho interessante, acho legal. O Nerd Miner ele é interessante para educar as pessoas, porque ele é baratinho, tem Nerd Miner aí que custa R$50, você compra um. Ô, louco. Ele é legal para você entender como é que funciona uma carteira de Bitcoin, como funciona a pool de mineração, só que ele não vai te gerar nada, é mais educacional. Agora, quando a gente fala de BitX, aí existe uma possibilidade de você quebrar um bloco. Não vai iludido que, não, eu vou comprar 20 eu vou ter... Vai ter 20 vezes mais chance, mas você vai estar gastando muito mais para poder estar, às vezes, comprando um e tentando a sorte. É um ticket de loteria que ele é vitalício, porque ele vai durar enquanto durar o equipamento, e ele é revalidado a cada 10 minutos. É diferente de, por exemplo, ir comprar um ticket da Mega Sena e acabou esse sorteio, eu tenho que comprar outro. A máquina, ela vai estar, a cada 10 minutos, ela vai estar tentando a sorte de quebrar um bloco. Entendi. Você pode deixar lá, vai gastar um pouquinho de energia, quem sabe ter a sorte de... Aí o custo de energia é bem baixinho, porque um dispositivo desse, por exemplo, um BitX de 1.2 THz, ele consome 17 watts. É basicamente nada, você vai pagar, sei lá, R$5 de energia no final do mês. Cara, a gente falou bastante de tecnologia, né? E até desses métodos de refrigeração. Tem alguma tecnologia que você acha que pode revolucionar o setor que você está enxergando? A gente pode até falar de IA, só que aí, putz, é um negócio muito difícil de mensurar. Ou você já tem alguma coisa que, putz, a IA resolveria isso? Ou, enfim, tem alguma coisa que você está olhando? Eu sei que é difícil de falar de inovações, né? Porque se a gente soubesse, não seria inovador, mas... Cara, eu acho que a IA, sim, ela facilita muito a vida, principalmente em cálculos, né? Porque eu acho que no dia a dia de todo mundo, o chat GPT ou qualquer outro chat ajuda em qualquer coisa. E isso em cálculos também é interessante, porque a gente consegue
com base em estatística, calcular dimensionamento e etc. Isso é uma grande inovação para o setor, facilita bastante. Agora, talvez o que mais tenha que ser de inovador é a gente conseguir quebrar barreiras de litografias de chip, né? A gente está nos 4, 3 nanômetros, a gente tem que diminuir isso para poder colocar mais informação dentro do mesmo espaço e aí fazer uma máquina mais eficiente. Acho que isso é o que mais vai acontecer hoje. Aí com Calma, computação... o que é isso exatamente? São chips menores, é isso? Isso, a litografia do chip é basicamente o seguinte, se a gente tem 14 nanômetros, eu consigo colocar dentro de um chip 14 nanômetros de informação. Quando a gente desce para 3 nanômetros, a gente consegue colocar muito mais informação dentro de um espaço muito menor. Entendi. Então, e aumenta, consequentemente, a eficiência da máquina também, né? Isso não só para mineradoras, mas celular, tudo que usa litografia, tudo que usa chip tem litografia, e quanto menor a litografia, mais eficiente é, mais informação dentro do mesmo espaço tem, e etc. Então tem um limite, né? Tem. Até que seria a lei de Murphy. Tem. Não, lei de Murphy não, perdão. Lei de. Qual é a lei da computação? Putz, não vou De saber. Mas processamento. Tem um Eu- nomezinho, eu- né, cara? eu- Agora deu assim, branco. Mas a tem um gente limite, né? tem limite de informação que a gente consegue colocar dentro do mesmo espaço. Aí o que vai acontecer? A gente vai provavelmente passar a a utilizar o mesmo espaço ou espaços mais eficientes. A gente tem, para quem quiser pesquisar depois, é ProtoRig, que é do dono o ex-dono do Twitter, o Jack Dorsey. Ele Uhum. criou um fabricante de mineradoras e ele está tentando fazer de uma maneira com que você coloque o máximo possível de capacidade dentro de um espaço menor. Isso numa operação influencia no quê? Às vezes um container que eu poderia ocupar 300 máquinas, eu consiga colocar 500 máquinas no mesmo espaço. Ou 500 vezes o mesmo poder dentro do mesmo espaço. Então, acho que o mercado vai evoluir para isso. E aí tem computação quântica, aí a gente não sabe, né? Se vai invadir a carteira do Satoshi, se vai causar o caos mundial, a gente não sabe o que vai acontecer. cara, justamente sobre isso que eu queria te perguntar, porque existe esse discurso da computação quântica poder mexer os bitcoins antigos, mexer na carteira do Satoshi. Por que que existe esse risco? Porque essas carteiras não receberam as atualizações que o Bitcoin recebeu ao longo dos anos? Explica como é que se enxerga isso e por que existe esse risco, né? Bom, em 2009, quando a gente inicia o Bitcoin, ele tinha um tipo de validação de carteiras, né? Assim como tudo evolui com o tempo, isso também evoluiu. Então a gente não tinha as 24 palavras, as seed phrases, não tinha nada disso. Era um arquivinho que ficava dentro do computador com uma cacetada de palavras. Eh, Essas carteiras antigas, se você não tem mais acesso a elas, então a gente pelo menos presume que Satoshi ou não exista mais, né? Sumiu, ou que nunca mais vai mexer nessas carteiras, perdeu acesso a essas carteiras. Quando a gente fala de computação quântica, essas carteiras antigas que elas não podem ser atualizadas, elas são alvos que podem sim ser vulneráveis a ataques quânticos. Agora, quem está assistindo, meu Deus, eu vou perder meu Bitcoin, vão hackear minha carteira. Isso não vai acontecer, por quê? Porque como tudo evolui, isso também vai evoluir. Afinal, se não tem como evoluir, a gente está com problema em bancos também. Porque bancos não têm protocolos pós-quânticos ainda. Já tem formas de aumentar essa criptografia, né, e de deixar mais difícil de ataques quânticos trazerem alguma vulnerabilidade a esses sistemas, mas, cara, tudo evolui. Então, a minha carteira que eu tenho hoje, se eu tenho acesso a ela, eu posso atualizar ela para um protocolo pós-quântico que vai vir eventualmente, e esse protocolo pós-quântico vai me trazer segurança para qualquer ataque que venha a acontecer. Agora, carteiras antigas, sim, eu acredito que vão ser vulneráveis a esses ataques quânticos e aí vão ser movimentados. Só que o mercado hoje, se a gente pegar 3 anos atrás e você perguntar, pô, e se Satoshi Nakamoto mover o Bitcoin da carteira dele? 3 anos atrás, o pessoal, meu Deus, não pode, não pode. Hoje eu já vejo muito menos gente preocupada com isso. Se mover, cara, eu acho que Satoshi já não representa a mesma representatividade que ele tinha há 3 anos atrás, 5 anos atrás no Bitcoin. O que ele tinha que fazer no Bitcoin ele já fez e o Bitcoin já está caminhando com as próprias pernas. Né? A gente já tem uma rede muito mais consolidada, algo muito mais consolidado que só uma pessoa, Satoshi Nakamoto, vai influenciar negativamente. Claro, eu vou estar colocando 1,1 milhão de bitcoins no mercado disponível para venda. Mas isso vai impactar negativamente? Não sei. Talvez vá levar 10, 20 anos para isso acontecer, para que seja hackeado todas as carteiras, para que seja invadido todas as carteiras. O Satoshi tem 22 mil carteiras. Então, se levar hoje, estatisticamente, a gente leva, sei lá, não sei quantos mil anos para poder quebrar todas as carteiras.
vai demorar bastante tempo e eu acho que até lá a gente já tá com Bitcoin a sei lá quantos milhões de dólares a unidade e, impactar, não vai impactar muito, né? Cada vez mais a gente tá evoluindo no conceito de que o Bitcoin é muito mais do que Satoshi Nakamoto. Uhum. Cara, eu fiquei interessado no que você disse de. Pô, você é um cara que leu o white paper do Bitcoin com 14 anos, começou a minerar logo cedo. Você é um cara que tinha tudo pra ser um Bitcoin maximalista. Como que você não virou um Bitcoin maximalista? Aí, ó, o pessoal que é maximalista vai me doer. Mas é que assim, quando você vira um maximalista de alguma coisa, pelo menos é o conceito que eu tenho. Quando você vira um maximalista de alguma coisa, você coloca um cabresto e você consegue enxergar só pra frente. Pra você enxergar pros lados, você tem que virar e aí você não vê mais a frente e você não vê mais o teu outro lado. Então, ser um maximalista não é algo ruim, só que você não pode ser extremista daquilo. Então, você tem que enxergar que, por exemplo, o Ethereum trouxe inúmeras coisas boas para a rede. A gente só vê o que é DeFi hoje, a gente só vê o que é evoluções em carteiras hoje por conta do Ethereum. Assim como outras moedas. Claro, eu não estou falando de shitcoins, né? Moedinhas, aquelas moedinhas meme. Mas moedas mais consolidadas, elas trouxeram muitas inovações para o mercado. E quando eu viro um maximalista e eu enxergo só Bitcoin, eu não consigo enxergar a possibilidade de inovações dentro do mercado. Inovações essas, é claro, que trouxeram também melhorias pro próprio Bitcoin. Então, por esses motivos, eu não sou maximalista. É óbvio que eu enxergo possibilidades em altcoins que, se elas valorizar, elas têm muito mais possibilidade de valorizar 10 vezes mais do que o Bitcoin fazer 10x. Só que o meu intuito final sempre vai ser acumular mais Bitcoin. Seja pelo caminho de comprar só Bitcoin, ou seja pelo caminho de comprar altcoins, vender altcoins e gerar mais Bitcoin. Então, eu acho que talvez esse seja um dos motivos de eu não ter virado maximalista. Mas eu acredito muito no Bitcoin, obviamente. Só que eu não posso fechar meus olhos para inovações que tenham em outros mercados. Se o Bitcoin vai deixar de ser a moeda principal algum dia, não sei, pode ser que sim. Mas eu acho que o conceito que tinha que o Bitcoin trazer, ele já trouxe, obviamente, é a moeda mais importante da rede. Talvez pelo fato de você ser mais interessado nessa parte de tech, né? Talvez abre aí mais opções aí, né? Que você acha que são interessantes. Do que uma pessoa que vai pro Bitcoin mais para aquela parte idealista, né? De, putz, o governo é ruim, é todo ruim, né? Vai emitir dinheiro pra caramba. Que às vezes é um pouco. Simplifica demais a história, às vezes. Essa é a minha impressão. É que se a gente se fechar a possibilidades, a gente vai pro caos, né? Se eu, por exemplo, se eu falar que todo mundo é ruim, eu não vou enxergar ninguém que é bom. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que tem gente que é boa e tem gente que é mal. Tem gente que é ruim. É a mesma coisa na cripto também. Tem cripto que é boa e tem cripto que é ruim. Eu tenho que saber o quê? É descentralizar. É óbvio que a minha carteira hoje, 90 e poucos por cento é Bitcoin e o resto é altcoins. Assim eu não corro tanto risco. Mas tem gente que não posso, é só Bitcoin, e aí perde oportunidades. E tem gente que, não, vai lá e coloca tudo em altcoin, ou deixa 10% em Bitcoin, ou seja, joga o valor que ele deveria ter no Bitcoin lá embaixo, e coloca 90% em altcoin. E tá tudo bem também, eu acho que cada um faz o que quiser com a carteira, mas o meu pensamento hoje é esse. Eu tento abraçar tecnologias novas e possibilidades, porque eu sei que existe muita inovação e muita melhoria que pode trazer para dentro da rede principal que a gente vive hoje, que é o Bitcoin. Eu acho que nada mais justo você abraçar e ser favorável a tecnologias disruptivas, porque você enxergou a mineração muito tempo atrás, que é uma tecnologia disruptiva, tanto o Bitcoin é uma tecnologia disruptiva, então faz sentido com o seu de pensamento desde sempre. Mas eu tenho uma pergunta antes da gente entrar no Stake Capitals, que é assim, cara, como é que você protege uma operação física, né, de mineração, de roubo, de ataque, de, sei lá, um cara ir lá e querer destruir o container, assim? Como é o dia a dia do negócio, né? Eu pergunto isso porque, tipo, cara, existem pessoas boas e ruins, como você acabou de falar. Sei lá, a troco de nada alguém pode ir lá prejudicar a sua operação. O primeiro fator é você ter um pouquinho de não querer ficar falando para todo mundo, né? É igual você ter uma mina de ouro e você vai sair falando para todo mundo. Não assim, agora como no nosso trabalho que é de colocation, de hosting, eu tenho que fornecer, né, e mostrar, enfim, que funciona. Agora obviamente, a gente não deixa visitas de pessoas que não sejam autorizadas, então pessoas que a gente não conheça é, exatamente o que faz, afinal eu estou lidando com dinheiro de outras pessoas e ativos de outras pessoas, então eu não quero que eu coloque, não, tá aberto para visita aqui, ó, venham visitar, venham fazer o que vocês quiserem, porque eu não conheço cada pessoa que pisa. Então é só pessoas autorizadas, obviamente a gente tem segurança local, segurança por câmeras, os locais normalmente eles são afastados e de difícil acesso a
a grandes cidades e etc. E é isso, eu acho que faça o seu sem ficar esbanjando, né? Sem ficar. Eu não sou um cara que gosto Eu gosto de viajar bastante, né? E quando eu viajo, faço bastante coisa, afinal é lazer. Mas eu não gosto de ostentar. Eu acho que ostentar não traz benefícios para esse nosso meio. Então é ser um pouquinho mais low profile e manter o perfil. Mas a gente tem protocolo de segurança a seguir também para poder, obviamente, continuar com as operações funcionando. Boa, Muito irado. sábio. Bom, vamos para os takes rápidos agora. A gente vai fazer algumas perguntas para você e aí para você responder de bate-pronto. Caso você queira justificar, você fica à vontade, mas vamos lá. Vou começar. Quem que você acha que é o Satoshi Nakamoto? Eu acho talvez Nick Szabo. Sua estimativa de preço para o Bitcoin e Ethereum até o final desse ano. Esse ano já acabou, né? Acabou. Vai até o meio do ano que vem. Próxima alta histórica, talvez $200 mil do Bitcoin, e do Ethereum a gente talvez veja aí uns 7, 8 mil dólares. Boa. Cara, uma cripto sem ser Bitcoin, Ethereum e Solana, vai. Vou tirar essa também. Pô, aí me pegou. Cara, cara, eu gosto bastante da Aave. Não é uma recomendação, mas é uma moedinha aí que trouxe bastante evolução. Pô, a gente vê o protocolo de lending hoje, É tudo bem mais grande. evoluindo. É bem interessante. Eu acho que a Aave é legal. Eles estão fazendo um projeto legal. Boa. Cara, um personagem do mercado de cripto sem ser o Satoshi que você admira. Pô, acho que todo o pessoal que veio de trás aí, né? Adam Beck, o Ralph Finney, principalmente Ralph Finney. Esse pessoal mais histórico aí, mais pré-histórico do mercado de Bitcoin. Tem algum indicador favorito? Indicador de. On-chain ou um gráfico, alguma coisa do mercado de cripto que você gosta de acompanhar? Cara, eu tenho um site chamado Bitcoin Counterflow, que eu vejo bastante, que ele tem uma calculadorazinha de DCA, ele tem bastante análise de gráfico. Se você quiser ir um pouquinho mais longe, você pode pagar. Ou, né, se quer analisar gráfico mesmo, o TradingView acho que é o clássico, né? Fato. Um livro para você queimar e outro para você ler numa ilha deserta. Putz, cara. Será que eu posso considerar o white paper um livro? Porque tem gente que Ah, nunca leu o white paper. pode. Fica à vontade. Bom, acho que tá ali atrás de vocês também, o Padrão Bitcoin. Esse livro é bem legal. Tem um livro que eu acho que o 38 traduziu recentemente, que é Graças a Deus pelo Bitcoin. Esse livro é bem interessante. São livros que eu leria. E, cara, Acho que tem um documentário no YouTube também, né? Isso aí. E eu acho que pra queimar qualquer livro que apoie as moedas fiat aí, a impressão de dinheiro infinita. Mas é bom entender. Eu acho que Ah. livro nenhum acho que você queima. Eu acho que você tem que leia, entenda e crie uma opinião própria. Porque tem muita gente também que se baseia só em opiniões da internet e não tem opinião própria. Então acho que é interessante. Livro Massa. nenhum, não queime livros, tá? É bom entender o outro lado da moeda. Exatamente. Cara, um meme favorito do mundo cripto. Não tô falando meme coin, um meme mesmo. Se quiser falar meme coin, beleza, mas é um meme assim. Cara, eu acho que é o CZ, né? Que ele faz. É o CZ com os quatro. O ciclo de 4 anos, existe ou não existe? Ou ele deixou de existir? A gente tá vivendo um super ciclo. Eu acho que tá bem diferente do que tava todos os outros ciclos que a gente viveu. Então, não sei, talvez ano que vem, talvez quando o Bitcoin deixe de ser a recompensa por bloco, seja mais do que um Bitcoin por bloco, que é daqui a 2 ciclos. Mas eu acho que sim, são ciclos, dá para tentar estudar, mas, cara, qualquer análise gráfica, ela tem que ter. Você pode entender e você pode se embasar, eu acho que é interessante entender gráfico, mas não é algo que você tem que levar como verdade. Afinal, dia 10/10 agora, a gente viu esse crash no mercado que teve moedas que eram gigantes e caíram 90% do mercado. Então, enfim, de novo, leiam, entendam e criem opinião própria sobre as coisas. Não se baseiem muito em gráficos. Cara, tem mais duas. Uma música. Música, cara, Fuscão Preto. Justíssimo. Justíssimo. E pra finalizar, não sei se você tem mais alguma voltinha, mas, cara, o maior acerto e o maior erro da sua trajetória cripto. Se você lembrar também, né? Porque às vezes a gente tenta esquecer. Cara, o maior acerto foi eu ter continuado com o canal. Óbvio que hoje, muito ocupado, então não consigo gravar tanto vídeo, mas eu acho que o maior acerto foi eu ter feito o primeiro vídeo no TikTok e ter continuado. Eu agradeço a minha namorada, né? Muito obrigado por ter me forçado a continuar a fazer vídeos. Eu acho que foi aquilo que deu o pontapé para eu continuar a criando conteúdo e aí viajar ao Brasil e viajar ao mundo para poder falar sobre mineração. E o maior erro que eu acho que todo mundo faria é ter conhecido o Bitcoin tão cedo e, mesmo que tenha comprado em 2017, por exemplo, não ter holdado 100%. Acho que isso é uma coisa que eu transformei num acerto hoje
que é se eu comprar uma moedinha aleatória e ela fazer 1000x, eu não vou vender 100% dela. Eu vou vender 90% e vou guardar 10%, porque a gente não sabe o futuro. Então esse foi talvez o maior erro. Mas eu acho que todo mundo faria, né? Acho que qualquer um que comprasse Bitcoin a $1000 e ele chegasse a $10 mil, estaria vendendo tudo. Cara, Aliás, difícil a gente segurar tá essa. vendo, né, muita baleia desovando, inclusive agora, né? Tanto é que tem gente que especula, pô, será que é isso que tá limitando a alta do Bitcoin? Será que essa galera tá indo pra Zcash? Acho que a gente vai ter que gravar um outro episódio, caramba. Eu brinco que, cara, eu fui palestrar agora lá no LabitConf na Argentina e, cara, foi, eu acho que 30 minutos de fala. É muito pouco. Se for pra conversar, cara, a gente vai levar nossa, é um dia inteiro de conversas, porque dá pra ir muito longe. Eu acho que essas baleias, cara, não acho que é que nem falaram, né? Quando a primeira baleia movimentou lá os bitcoins, não sei quantos mil bitcoins, que foi invadida. Eu não acho que é isso. Eu acho que só porque são pessoas que ou recuperaram acesso ou realmente tinham acesso e são mão de diamante. Ou são corretoras mesmo, que tem corretora que tem fundos inativos há muito tempo e não é identificado que é deles. Mas talvez existem vários fatores que estão segurando o Bitcoin no preço que ele está, né? Mas a gente sabe talvez tem um fundo que é, por exemplo, fundos de valores preço médio dos ETFs, da Strategy, que é ali nos $70 mil. Abaixar disso talvez seja um grande risco. Mas, cara, Bitcoin não tem para mim não tem preço. Acho que o melhor preço para se comprar Bitcoin foi ontem e o segundo melhor é hoje, né? Então, Caraca, Nossa. a gente acaba Nossa. o episódio com essa frase sensacional. Fala pro pessoal onde eles te encontram nas redes sociais, fala um pouco do seu trabalho, a gente falou bastante, mas fica à vontade aqui que o espaço é seu. bom, pessoal que se interessar por mineração e quiser entender mais, não só investir, você que quer entender mais, quer saber mais, não sou o único criador de conteúdo que tem na internet de mineração aqui no Brasil, tem outros vários, né? Juliano Caju, Dani Torres, enfim, a gente passar muito tempo aqui falando. Mas se você quiser acompanhar meu canal, eu sou mais ativo no Instagram, @azuldofusca, mas todas as outras redes sociais é a mesma coisa. Tem alguns vídeos lá que são interessantes também, falando sobre como que é a mineração, e se você quiser entrar em contato comigo, também é só mandar um DM lá que eu respondo. Boa. Augusto, Azul do Fusca, muito obrigado, cara. Bom, que esse seja o primeiro episódio de vários, que a gente vai ter um outro episódio pra falar sobre isso, acho que a gente tem Com muito certeza. papo. E, bom, é isso, Valtinho. Mais um papo bom, muita curiosidade hoje. Tá maluco, sair daqui com mais perguntas do que a resposta. Exato. Anotei tanta coisa que, bom, a parte 2 vai ter que rolar. Ah. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Por favor, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem o sininho, deixem o like, ajudem a gente. E até mais.